Fala, turma. Bom dia. Hoje é dia 14 de janeiro, sexta-feira. Primeira coisa, queria pedir desculpas, porque eu não fiz a leitura nem quarta nem quinta. Aniversário do meu filho e aniversário de Henrique. E aí eu quero aproveitar para falar uma coisinha aqui para vocês. Não sei se vocês já tiveram a impressão de que tem um dia que você tinha tudo para não ir para a tela, você tem outras programações, está com a cabeça em outro lugar, e aí você meio que insiste em ir, porque você fica pensando assim, o mercado vai andar, o mercado vai trabalhar e não pode ser sem mim. E aí você, de repente, até corre contra a sua natureza, a sua vontade de fazer outras coisas, de viver outros momentos, seja resolvendo coisa de casa mesmo, coisa da família, ou vivendo dias especiais, né? E aí você insiste em ir pra tela, e aí o mercado dá um pau, dá uma pisa em você, e você fica pensando, poxa, não era. Se eu soubesse, né? Se eu soubesse, eu não teria nem vindo. Eu não teria insistido e estaria vivendo meu dia com a cabeça em outra coisa. Então, assim, eu já tive esses dias. Não sei se você que está aí do outro lado vai querer me contar que já teve, mas eu acho que também já teve. E que vive no mercado está super acostumado com essas coisas. Então, assim, o dia do meu filho, pra mim, assim, eu fecho minha programação de tudo. E é aí que tá, pra mim, o luxo da profissão. Tá nessa história da opção, de você saber que você não tá prejudicando ninguém se você não trabalhar, se você não for, você não tá fazendo falta a um departamento que não anda se você não estiver lá e tal. Isso, e eu já tive esse tipo de trabalho, né? Quando eu trabalhei na construtora com meu pai, mais que ele me liberasse para faltar quando eu precisasse, quando eu quisesse, quando eu tivesse uma coisa que me ocupasse mais e tudo, eu ficava com esse buraco dentro de mim. Eu realmente achava que estava parando tudo porque eu não estava lá. Então, assim, hoje o mercado, esses dias que eu não estive na tela, né, os 2 dias, o mercado andou muito bem sem mim, obrigada. Eu não movimento nada, não boleto nada, e isso tem um quê libertador, né? E hoje, sexta-feira, estou aqui de volta, vou seguir o baile, vamos fazer aqui a leitura junto. Os pontos já estão marcados. E eu queria mostrar para vocês o seguinte, aqui no mensal, a gente vai seguir, deu certo, né? Parece que deu certo ter deixado o horário assim mais amplo, maior aqui no gráfico, para a gente discutir melhor os detalhes. Teve um colega que comentou aqui, e então vamos acatar, vamos ficar com um horário assim grandão, que é onde a gente faz o plano de treino do dia, né? A gente faz muito em função do horário do diário. Então vamos lá. O que é que chamou minha atenção aqui no mensal? Não sei se vocês perceberam que o fechamento do pregão de ontem foi exatamente na abertura de outubro, que é a discussão que a gente tem para ao longo de janeiro, saber se o fechamento vai ser acima da abertura de outubro, o que configura toda essa movimentação dos últimos 3 meses como uma movimentação de correção do mês de outubro e não de reversão. E se a gente tiver o fechamento abaixo da abertura de outubro, a gente teria graficamente, né, no tempo mensal, uma reversão da tendência principal de alta para baixa, onde isso jogaria supostamente o mercado para a região da abertura aqui de junho, que está lá no bolão, está lá no 400. Vamos até atualizar aqui esse ponto, colocar aqui 400. Mas isso é uma leitura de contexto do mensal. O mercado leva muito tempo para dar para a gente esse tipo de resposta. No semanal, a gente teve esse 33 testado, né? Até então, esse fundo aqui, ó, dessa abertura de novembro do ano passado, ele foi testado aqui nesse 33 e até então estamos nos mantendo acima desse 33, né, que é no tal do 48,5. Então veja como essa região daqui está sendo uma região meio crítica, né, tem pontos importantes. No diário, a gente tinha esse 75,5, que era um ponto importante, mas ele foi furado ontem, ó. Aliás, ontem não, desculpa, no pregão, ontem que eu não estava, né, no pregão D-2 agora, que foi exatamente o pregão de 12 de janeiro. O que aconteceu? O 75,5, que era o ponto de suporte, foi promovido à resistência. E a abertura de ontem, em tendo sido abaixo desse ponto, fez um teste de validação aí no 75 e acabou fechando abaixo. O que está acontecendo aqui agora, resumidamente? No mensal, a gente está na zona de suporte, que é o 48,5. No semanal, a gente está a 15 pontos de um suporte no semanal também. Já no diário, a gente está em tendência de baixa, mostrando que ainda tem espaço para testar o próximo ponto. Então, é possível que o mercado ainda se dirija ao 48,5 aqui, ó, faça alguma movimentação nesse sentido aqui, ó, da região do 48. Ou faça um fenômeno gráfico para a gente instituindo um fundo novo, que seria um fechamento de uma barra acima desse 73. Então, a gente tem que estar de olho nesse contexto. E eu marquei aqui esse fundinho anterior, ó, que tinha sido validado aqui nesse momento, mas em tendo sido rompido aqui nesse instante, ele passa a estar promovido como resistência. Então, todo mundo muito, muito, muito ligado aí nesse 98,5. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou pegar esse bolão aqui, ó, esse 6.000,
e vou editar ele para esse 98,5, que é um inimigo, como eu gosto de chamar, né? Um inimigo que eu digo assim, um objeto de obstáculo, né? Em relação a essa subida aí. Vou até engrossar ele um pouquinho, só para a gente ficar atento, que esse 98,5 aqui é esse 98,5 aqui, ó. 598,5, 598,5. Detalhe, ainda tem um pontinho um pouquinho mais baixo, que seria esse 91, esse fundinho aqui também. Então é importante, nem tudo que está marcado é porque você não está enxergando, né? Fica atento aqui nesse fundinho, se você quiser trazer essa linha aqui para baixo, ou seguir por esse ponto aqui que a gente está vendo do diário, né? E também é uma ideia importante. Tudo é contexto, tudo você vê onde é que vai ter desconfiguração, onde é que o movimento vai estranhamente desacelerar, se o mercado vai tentar brocar, vai consolidar ou vai embora, tudo depende do tempo que você dispõe de assistir uma determinada tentativa de um rompimento acontecer. Eu estou começando a ficar preocupada com o tempo desse vídeo, porque como eu não faço ele há 2 dias, eu estou com a demanda reprimida de falar de gráfico. E aí eu estou percebendo que eu já estou estendendo um pouquinho esse vídeo, mas vamos focar aqui para a leitura ficar rápida, ficar simples e ninguém deixar de ler a leitura porque está longa. Então, ó, o que está acontecendo aqui? No diário, ele terminou o dia entre estar virado para alta, porque desenhou para a gente um fundinho aqui, ó. A gente teve um fechamento abaixo dessa última barra, mas a gente também teve um respeito lindo. Quem conhece minha técnica, quem conhece minha forma de interpretar gráfico, sabe que aqui nesse gap ó, tem um movimento que está aí oculto, mas é uma movimentação de valorização, porque a gente teve o fechamento aqui e a abertura do dia seguinte aqui. Então, em essa barra tendo fechado dessa forma, a gente tem aqui um topo, uma origem de movimentação de baixa, e aí a gente tem aqui R1, R2, enfim. E agora a gente está preso entre o S1 e o S2, mais pertinho do S1, né? E respeitando aí o R1 também. Então a gente está preso aqui entre o fechamento no 48,5, está um pouquinho acima do S1, e a gente também está preso no S2. Então, os pontos críticos ao redor do preço do fechamento de ontem, que é o preço em que a gente vai ser mais comparativo em relação à abertura de hoje, onde é que o mercado vai abrir, se vai fazer algum fenômeno gráfico, se vai dar para a gente alguma entrada aí clássica, alguma entrada assim que eu digo que é presente de Natal até, né? De tão curto que fica o risco e de tão potencial que fica o movimento fruto da visita a determinados pontos, que tem histórico de se comportar de determinada forma. Então, os pontos do horário são exatamente esses aí. Ó. Quem quiser copiar, tirar print, né, para marcar esses pontos aí no gráfico, acho que está muito coerente essa marcação. A gente só precisa ter cuidado com esses pontos de suporte que a gente estudou aqui, mas enxergar que no diário a gente ainda tem espaço para fazer movimentação de baixa, tá? Se o mercado abrir aí abaixo, principalmente desse 47,5, se ele abrir aqui por essa zona de inércia, eu seria a pessoa que tentaria fazer uma venda aí nessa região do 48, ou quem sabe ali na região do 59,5, certo? É isso, turma. Tá visto, tá marcadinho, tava com saudade de fazer isso. Peço desculpa por não ter feito nos últimos 2 dias, mas morro de saudade, eu me acostumei a fazer isso aqui com vocês. E espero que esteja ajudando, tá bom? Bom trabalho para vocês, juízo, pelo amor de Deus. A gente vai se falando. Tchau, tchau.